Léo. Boa noite, Fábio. Obrigado mais uma vez. Hoje eu queria conversar com o senhor sobre o tema experiência marcial. Todas as artes marciais, elas abordam a experiência marcial, cada uma dentro do seu estilo. E eu queria saber a sua visão de como que a experiência marcial ela funciona dentro do contexto da prática do Wing Chun. Bom, antes de tudo é importante nós posicionarmos bem o entendimento de experiência marcial, né? Porque muitas vezes as pessoas podem entender de maneira diferente do que nós iremos conversar aqui, né, nessa ocasião. Experiência marcial, ela está ligada a uma premência de morte, de perigo. E como que você lida com essa situação, onde você entra num modo diferenciado de consciência, porque o corpo quer sobreviver. E isso não é algo intencional, isso não é algo que você controla, ainda bem. Porque assim você fica livre de certas convenções sociais, aquilo que muitos chamam de educação, ou de crenças, né? Para que aflore, né, dentro dessa experiência, aquilo que efetivamente está dentro de você. Então, você sabe que a China, antes da sua unificação, ela passou por momentos de guerra de vários séculos. Então, a cultura de guerra da China esteve sempre muito presente e identificou-se que pessoas que passaram por esse tipo de experiência de guerra ou voltavam totalmente perdidas, ou elas voltavam com uma consciência, um estado de consciência diferenciado, né, diferenciado das pessoas que nunca foram a uma guerra. Claro que esse número era muito menor do que o número de traumatizados, mas isso ficou impactou muito, principalmente pensadores do confucionismo, porque eles se associaram que o aprendizado eles têm a ver com o corpo. E aí, para chegar a um aprendizado de humanidade através da arte marcial, foi um pulo. Né? Aliás, isso que nós chamamos hoje de arte marcial, de fato são sistemas, são processos organizados, sistematizados de experiência marcial que envolvem combate simbólico, não combate real. E as pessoas muitas vezes, né, não interpretam apropriadamente essas palavras. Quando nós estamos falando de combate simbólico, é um combate que vem a representar, são movimentos, golpes que representam situações onde você vai estar perto de matar ou morrer. Quando eu falo obviamente, de combate real, acho que nós falamos isso em ocasiões anteriores, tem muito a ver com a efetividade de matar e a disponibilidade de morrer e a disponibilidade de matar também, que para muitos é muito mais difícil do que a disponibilidade para morrer, ao contrário do que muita gente pensa. Tá? Então, é interessante isso, é você ter na mão um processo de entrega, você ter condições de estar se expondo a uma entrega, que é uma entrega onde você pode matar ou você pode morrer. Só que nós vamos trabalhar dentro de um processo próximo a isso, não para efetivarmos isso. Mesmo porque o cérebro, ele não vê a diferença entre o que seria simbólico e o que seria real até o último momento. Então, a partir do momento que se cria, é como a gente vê, Fábio, quando a gente vai ao cinema, né? A gente vê alguma música que a gente se emociona. Ontem mesmo eu estava com minha esposa assistindo algumas moças cantando e realmente aquilo emociona.
aquilo te leva a algum lugar. Você não está com vontade de chorar, por que você começa a ter vontade de chorar? Sabe? Ou determinados filmes que você começa, né, a se sentir totalmente tocado por determinado personagem ou situação. Eu lembro muito bem que aquela atriz brasileira de novela, Beatriz Segal, que fez a Odete Roitman, que era uma vilã de novela, ela era atacada no supermercado. Ela ia no supermercado, as pessoas não sabiam fazer a diferença. Xingavam, ofendiam, esquecendo, obviamente, que aquilo se tratava de uma representação. Então, observe como é interessante o cérebro humano e como que nós podemos usar isso para a educação. E é nesse sentido que nós usamos a experiência marcial, né? Onde, vou dar um exemplo do sistema Wing Chun, que é o sistema no qual eu pratico, o sistema no qual eu também preservo, salvaguardo e transmito. Nesse particular, o sistema Wing Chun, ele é um sistema, é um conjunto de experiências marciais devidamente estruturadas e sistematizadas para que o praticante ele possa ter processos evolutivos de experiência marcial. E essa evolução da experiência acarreta numa evolução como ser humano. Olha que interessante. Então é nesse sentido que nós vimos como que aquilo que hoje é chamado de Kung Fu, como o sistema Wing Chun, que de fato o sistema Wing Chun não é o Kung Fu em si. O sistema Wing Chun, ele é um sistema de Kung Fu, ou seja, um sistema que leva o praticante a desenvolver o seu próprio Kung Fu. Então, quando nós falamos Wing Chun Kung Fu, o que quer dizer isso? O sistema Wing Chun que leva ao desenvolvimento do Kung Fu de um determinado praticante. Então, é nesse sentido que eu vejo, né, a importância da experiência marcial e como ela pode contribuir hoje, né, para a nossa sociedade. E como você está dizendo que como um sistema, a pessoa vai ter a vivência dentro desse sistema, certo? Como é que funciona na prática essa transmissão, essa experienciação do praticante? Porque cada um vai perceber, vai experienciar algo muito único, muito pessoal, né, pelo que eu estou entendendo. Como que funciona essa abordagem para quem pratica? Ou como... Por isso que é bem interessante, né, que esses sistemas de Kung Fu, eles são sistemas que eles têm como base não uma fundamentação teórica que é igual para todos. O sistema de Kung Fu ele tem como base a condição presente do praticante. E por isso que ele não é um método, Fábio. Né? Muitas pessoas falam, né, o que é? O método ele é muito linear. Ele está buscando objetivos muito claros. Aqui o sistema ele não tem objetivo, porque o sistema ele está a serviço do praticante. Então, por isso que é muito importante você, né, quando vai se envolver com esse tipo de experiência, você está sob a responsabilidade de um mestre qualificado. Porque quando se fala de mestre, é óbvio que nós não estamos falando de mestre da vida, né? Porque todos nós aqui, diante da vida, nós somos todos aprendizes e somos todos discípulos. Mas nós estamos falando de um mestre que tem um certo domínio com relação ao sistema suficiente para guiar discípulos, né? E com isso levá-los a esse entendimento. Então, o entendimento do quê? De si mesmo. Esse é o ponto. E para isso, o sistema Wing Chun tem que ser muito mais do que um conjunto de socos e chutes. Tem que haver toda uma situação onde o seu corpo vai ser o grande instrumento de aprendizagem. E o mestre, ele vai se apoiar nas experiências de vida. Por isso que é totalmente sem sentido aquela ideia que nós temos, aliás, muito comum entre nós, de aprender um sistema de Kung Fu, indo numa academia,
praticando lá 1 ou 2 horas por semana, 3 horas, 5 horas, 6, 10 horas que seja, ou todos os dias, e voltar para casa. Não faz sentido isso dentro do Kung Fu. Por quê? Porque você estaria abrindo mão daquilo que é o mais importante, que é dessa conexão, dessa experiência marcial com o seu dia a dia, né? E essa conexão é que tem que ser monitorada e guiada por uma pessoa qualificada. Daí a importância do que nós chamamos de vida Kung Fu nesse sentido. Então, pelo que eu estou entendendo, o mestre ele dosa a intensidade da experiência, né? A questão emocional por trás dessa experiência para cada um, de acordo com a característica ou de acordo com o que ele está buscando, vamos dizer assim. É um pouco mais do que isso, porque aí quando você fala isso, você está abordando algo muito importante, que é a mobilização. Porque você está vendo, né, o mestre está focando principalmente no praticante. Mas ele tem que lembrar que ele é um mestre, ele não é um mestre, ele é um mestre de Wing Chun. Então o que ele precisa saber é como fazer bom uso do sistema para essa evolução. Daí a importância da tutorização, que é como eu faço bom uso do sistema Wing Chun para ajustar a esse processo e ao contrário também, ajustar o praticante aos domínios que envolvem o sistema Wing Chun. E com isso, fazer esse casamento feliz. A arte de fazer esse casamento é o que qualifica, né, um mestre, né, dentro de dentro do nível de entendimento da vida e do sistema Wing Chun propriamente dito. Os domínios do sistema Wing Chun, quantos domínios existem e quais as diferenças, né, dentro desse processo que o praticante pode vivenciar? São 6 domínios, onde o número 6 não é um número limitante. Ele é um número que representa todas as possibilidades de transformação, a exemplo dos hexagramas, né, que compõem, né, o grande livro das mutações, né? Então, onde toda a estrutura ela é hexagramática, né? Que no fundo é uma combinação de 2 trilogias ou 2 trigramas no caso, né, do I Ching, e no caso do Wing Chun também são 2 trilogias, né? Uma trilogia fundamental composta por Siu Nin Tao, Chan Kiu e Biu Ji, e uma trilogia superior que seria composta por Mui Fa Jong, Lu Ping Pung Quan e Pacham To, né? E onde cada uma desses domínios manifestam naturezas diferentes que são interpretadas a partir de uma combinação de ordenamento e característica de cada movimento. Então, por exemplo, o Siu Nin Tao, ele tem uma listagem principal, que nós chamamos de componente principal, ela é a sua listagem que dá nome ao domínio, e essa listagem ela tem características próprias a serem interpretadas, né, conforme a maturidade do praticante. Por isso que não é possível eu, por exemplo, tomar contato hoje com o sistema e amanhã querer transmitir para você, né? Eu preciso de ter uma certa experiência no convívio com o próprio sistema para que eu possa desenvolver. Não é, porque isso não é uma espécie de curso ou qualquer coisa que eu vou no seminário, a pessoa diz, olha, é assim, 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 agora eu sei como é que é. Não é uma questão de mero conhecimento, mas, acima de tudo, de um processo experiencial, né? Existem alguns autores que falam até, quando eles associam o confucionismo, né, eles falam inclusive de, né, cognição corpórea. Esse termo, na verdade, é um termo que foi cunhado pelo professor Pen Mini, onde ele associa justamente esse conhecimento que vem através do corpo. Então, quando você passa por esses domínios que eu citei do sistema Wing Chun, o corpo vai se transformando, né, os movimentos em entendimento que são individuais, onde cada um vai ter o seu próprio entendimento, e através de uma orientação
de um guia, que no caso é o mestre ou praticantes mais avançados, eles vão então desenvolvendo um entendimento próprio, mas condizente à natureza do sistema. Isso que é muito interessante. Ao mesmo tempo que cada um tem a sua própria visão, mas elas ainda se consideram praticantes e seguidoras de um mesmo sistema. E algo que é particularmente, vamos dizer assim, inusitado nos dias de hoje, né? Onde você vê uma prevalência do fundamentalismo, as pessoas, sabe, levando a ferro e fogo determinados ensinamentos e não entendendo que as linhas, elas são, no caso de livros, etc., né, ou de códigos, ou até os movimentos, como no sistema Wing Chun, ainda que menos, né, porque os movimentos eles são mais subjetivados, são apenas dispositivos para o entendimento e que, portanto, não conseguem carregar toda a grandeza do ensinamento. As palavras, né, elas só vão até um determinado limite. E aquilo, se não for transformado em experiência efetiva, não vai se chegar, né, a nenhum lugar, ou nós vamos chegar ainda muito perto, mas muito longe do que se poderia chegar, do que se espera dentro daquilo que nós chamamos de desenvolvimento humano. Quando o senhor fala de dispositivo, o que o senhor quer, qual é o sentido de dispositivo? Isso tem a ver com técnica? Qual que é a ideia? A ideia é, bom, qualquer movimento que você vê, por exemplo, isso a gente brincava muito quando a gente vê, principalmente no Kung Fu, aqueles movimentos de animais, você vê, né? Aquela coisa da águia, do tigre, do dragão. O dragão nem é um animal que nem existe, né? Então, opa, como é que é esse animal que nem existe? Ou fênix, etc, etc, etc. Esses movimentos, o grande, talvez, problema do Kung Fu, para muitos, é que as pessoas enxergavam esses movimentos como técnica. O que quer dizer técnica? Vou dizer para você o meu entendimento de técnica. Seriam procedimentos operativos, né, onde eu aplico isso dentro de uma determinada circunstância, dentro de uma determinada situação. Então é uma coisa eminentemente, olha, eu vou usar isso para isso. Técnica para ganhar dinheiro, técnica para conquistar uma garota, técnica para comprar um bom carro. Né? Você vê que a gente usa isso de uma maneira coloquial. Né? Quando nós falamos de dispositivos, é enxergar esses movimentos não como procedimentos operativos que venham a ser aplicados, mas como possibilidades para serem exploradas. Então o movimento, né, ele é ali, por isso que você vê, principalmente dentro das artes chinesas, e temos algumas derivações, como por exemplo nas artes marciais japonesas, né, principalmente aquelas que vieram através de Okinawa, como o Karatê, ou até mesmo o Taekwondo, onde tem aquelas listagens de movimentos. Esses movimentos, eles têm uma ordem e eles têm, né, um processo a ser explorado. Por isso que o que caracteriza o dispositivo é a sua disposição, ou seja, o ordenamento que ele apresenta com a sua disponibilidade, ou seja, como que ele pode ser explorado. Então é claro que conforme a combinação de um e outro, você vai conseguir entender. Talvez isso seja melhor explicado quando você é uma pessoa, uma das pessoas que nos está assistindo, possa ir até alguém que tenha qualificação para poder transmitir isso dentro de um sistema que ele milita. Né? Por exemplo, pode ser dentro de um sistema de karatê, um sistema de judô, né? Onde aqueles movimentos eles são muito mais do que meras técnicas. Eles, né, e quando eles deixam de ser técnicas, Fábio, eles saem do domínio do combate e eles começam a transladar para o dia a dia. Não só o dia a dia, para qualquer outra coisa, para qualquer outro lugar. Daí a importância de se enxergar como um dispositivo. Tem algum problema se eu quiser ver isso como técnica? Não.
Somente que é a mesma coisa, eu posso pegar esse celular e falar, tem algum problema usar isso de calço na minha cama? Não. Somente que eu acho que você podia usar outra coisa apropriada para isso. Ele é um desperdício você usar esse celular como calço, né, em algum lugar. E usar os movimentos de sistemas, não só do Kung Fu, de todos os outros, como técnica, é como você usar um celular que tem uma sofisticação tecnológica e tudo mais, como calço de uma cama, de um armário, para poder só deixar nivelado, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? E talvez esse seja o maior problema hoje que nós enfrentamos de entendimento das artes marciais e por que as artes marciais estão rapidamente se tornando obsoletas e extemporâneas. Por quê? Porque as pessoas acabam não usando apropriadamente. E é claro, quando você não faz bom uso daquilo que tem potencial, ele acaba sendo mal interpretado e com isso, né, sendo colocado em desuso. Muito interessante. Pegando esse gancho, todo mundo que busca o Wing Chun, qual que é o perfil das pessoas que buscam o Wing Chun? E se o Wing Chun é para todo mundo, né? Como o senhor enxerga isso? Não, primeiro, eu acho que todo mundo que tem interesse merece ter a sua oportunidade em praticar o Wing Chun. Segundo, que o Wing Chun é um patrimônio cultural imaterial, ele é intangível. Essa classificação é uma classificação dada pela Unesco, que é um braço cultural da ONU, onde você observa que as artes marciais são consideradas, né, principalmente na China existem, né, aqui no Brasil a nossa capoeira, ela é considerada um patrimônio cultural imaterial com base nesse mesmo programa proposto pela Unesco, e com isso a sua manifestação ela depende do praticante. Então vai ter praticantes de Wing Chun sim que vão usar o Wing Chun para técnica, outros como dispositivo que você falou, cada um vai usar de maneiras diferentes. Obviamente que a maneira como eu transmito o Wing Chun é essa que nós estamos conversando aqui. O que não quer dizer que é melhor ou pior que qualquer outro. É a maneira como eu acho que é a mais apropriada, conforme o que eu aprendi com o Patriarca Muya. Então, isso é a maneira como eu transmito. Você pode transmitir de outra maneira, cada um tem a sua maneira de transmitir. Então, com isso, as pessoas vão encontrando a sua identificação, o que é muito rico, Fábio. É muito rico que haja diversidade, né? Então, é muito triste quando você vê algum mestre impondo certas verdades ou certas ideias aos seus alunos, onde a única coisa que ele deveria exigir dos seus alunos é o melhor entendimento do sistema, né? Quer dizer, ter mais coerência naquilo que ele está vendo. E tem gente que adora pensar, né, o sistema como técnica e tudo mais, então vamos ver, né? Só que aí tem coisa melhor, né, quando você pensa como técnica, é isso que eu vejo, sabe? Por exemplo, eu gosto muito do jiu-jitsu, por exemplo, como técnica, sabe? Eu vejo muito isso no próprio MMA, eu gosto de ver algum, né? Ainda acho que quanto sistema ainda precisa evoluir muito, mas nós vemos aí grandes guerreiros aí, né, se sacrificando, se machucando, alguns perdendo a vida, outros, né, se lastimando de maneira, alguns irreversíveis, de maneira irreversível. Então tudo isso são situações bem interessantes, né, que eu acho que também são válidas. Porque existem pessoas de diferentes gostos. Agora, respondendo a sua pergunta objetivamente, o Wing Chun, sim, ele é algo que pode ser praticado por todos. Tá? Eu acho que todos podem potencialmente praticar o Wing Chun, principalmente quando nós estamos falando de um Wing Chun que vai além do combate. O Patriarca Muya, ele tinha uma fala muito interessante, que ele falava que o Wing Chun era tão bom que servia até para lutar, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa interessante, principalmente quando nós temos aí alunos com 60, 70 anos, né? E alunos praticando de maneira muito séria, né? Então, esses praticantes, por exemplo, ao contrário de muitas outras situações, nós não precisamos em nenhum momento
fazer o quê? Uma aliviada, vamos dizer assim. Não. Cada um pratica exatamente do jeito que eles podem praticar e do jeito que, né, haja vista que o sistema Wing Chun ele é focado no praticante. Então eles praticam como qualquer outro. Né? Isso é muito interessante. Então eu vejo que quando nós abordamos o sistema, qualquer sistema de arte marcial, ou o sistema de Kung Fu em particular, dentro dessa perspectiva de dispositivo, você tem uma visão muito inclusiva, né? Onde, né, desde criança até, né, adultos da terceira idade poderão praticar de maneira muito efetiva, independente também da sua manifestação sexual, da sua, né, preferência, ou não sei como que se fala agora, né, dessa questão, sabe, que onde qualquer pessoa, de qualquer tendência, possa praticar o Wing Chun. Isso que é o mais interessante. Né? E eu gostaria de sempre deixar as portas abertas para todos, literalmente todos, né? Para que possam praticar. Nós temos inclusive pessoas com algumas dificuldades físicas, né? Por perda de membros, alguma coisa, que possa praticar tranquilo, com um braço, né? Com uma perna, né? E assim não há problema nenhum. Mas é um potencial claro, de cada um. Claro, né? Outro dia estava vendo na internet uma pessoa que estava levantando halteres com uma mão só, né? Porque eu não levanto com duas. Né? Então tudo muito relativo. Né? Sim. Hoje, inclusive, existem vários aparelhos, né, que podem ser usados para que possa potencializar condições que anteriormente eram impossíveis. Né? Mas mesmo que não tiver, não há problema. Um braço pode ser usado. Porque a parte mais sensível do corpo humano, que é a que mais necessária no Wing Chun, é aqui, né? Tá? E aqui. Não é aqui. Tá? Então, aqui é só reflexo do que sai daqui e daqui. Né? Então, isso eu não vejo problema nenhum. Né? Então, onde as pessoas podem encontrar o Wing Chun na internet? Tem algum canal? Sim, é só você colocar, né, no Google Wing Chun, que vai aparecer qualquer tipo de alternativas e tendências. Né? Agora, dentro do nosso trabalho, né, e dentro daquilo que nós fazemos, quem tem interesse, Fábio, eu sugiro procurar o nosso canal Kung Fu Life, né, que é dirigido, né, pelo nosso querido Washington Fonseca, pessoa que eu tenho assim, a maior confiança no desenvolvimento do trabalho. Ele e sua equipe têm feito um trabalho muito sério com relação a como nós podemos divulgar o nosso trabalho na internet. E para nós é muito importante as pessoas assistirem, darem o seu feedback, né? E se gostarem, compartilhar, obviamente, e se não gostarem, falar porque não estão gostando, né? Nos darem o seu feedback, porque eu acho que é muito importante para o nosso crescimento. Né? Kung Fu Life, né? Muitas vezes você pode colocar o meu nome no Google, que vai, obviamente, aparecer essa associação, porque hoje é vamos dizer assim, o canal onde eu estou me dedicando mais para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. Muito obrigado, mestre Léo, mais uma vez. Essa foi mais uma entrevista com o grão-mestre Léo Imamura. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe. Até a próxima.